bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre aplicativos de pegação. Mais especificamente a gente vai falar sobre o Tinder e o motivo do meu ódio supremo por este aplicativo em questão. Tem que começar o vídeo já adiantando pra vocês que eu tenho um ódio meio hipócrita, porque apesar de eu não gostar do aplicativo, eu mantenho a conta nele e volta e meia eu instalo, reinstalo, desinstalo e volto pra ele e olho de novo, porque eu acredito que, como toda boa libriana, eu tenho aquela necessidade patológica de atenção e de... eu não sei, mas de alguma forma eu preciso saber que as pessoas estão olhando pra mim, estão sentindo algum tipo de interesse, por mais que não seja aquele interesse que eu esteja disposta a aceitar que as pessoas sintam por mim, mas enfim. Eu não gosto muito do aplicativo Tinder desde que ele foi lançado, porque eu entendo ele como um aplicativo muito heteronormativo. Quando eu digo isso, eu digo que tem aquela coisa, tem o pessoal gay, tem as meninas lésbicas, mas assim, quando você dá de cara assim com a galera hétero, só tem espaço para o pessoal cis. Eu não vejo quase ninguém trans dentro desse aplicativo e pra mim, como mulher trans, tá dentro desse aplicativo é um problema, porque o cara que é cisgênero e que não tem ciência de que você não é cisgênera, ele entende isso como uma enganação, como uma mentira, e ele se coloca como vítima. E isso é uma situação muito frustrante que muitas mulheres trans têm que lidar ao longo da vida inteira. É muito chato você se interessar por uma pessoa, sentir um interesse mútuo, sentir que aquele interesse está sendo correspondido, só que você fica naquele impasse de eu conto, eu não conto. O certo é você não falar nada a respeito, porque isso é uma característica sua, isso é uma informação sua que você não deve passar para estranhos. Eu acho que o seu vizinho ou uma pessoa que você acabou de conhecer não tem que saber o que você tem, o que você não tem anatomicamente, a sua história de vida, sabe, gente? Você tem aquela leitura social, seja um homem, seja uma mulher, trans, cis, não importa, gente. As pessoas têm que saber o que você dá liberdade para que aquela pessoa saiba. Mas o cara cis, ele não aceita isso. Pra mulher trans é muito frustrante, porque a gente meio que tem a obrigação de se abrir de uma forma ridiculamente ampla para as pessoas mais desconhecidas e superficiais que vão acabar eventualmente aparecendo na nossa vida. Se você, como mulher trans, tem interesse por um cara e por algum motivo ele não sabe dessa sua condição, você tá achada como mentirosa, como uma pessoa que engana por você não abrir isso para ele, o que é realmente um absurdo. Isso torna uma grande parte do nosso convívio social muito difícil. Isso faz com que a gente desenvolva uma certa dificuldade em abranger o nosso círculo social ou até mesmo manter as pessoas por perto, porque parece que o tempo todo tem alguma coisa ali sinalizando que você deve ser mistificada ou hipersexualizada o tempo todo. Isso é muito frustrante. Muito difícil você tentar investir em um relacionamento como pessoa trans, porque a sociedade meio que impõe que você tem que passar mais informação do que o que é cobrado de uma pessoa cis. Eu vou tentar especificar pra vocês. Se um cara cis vai conhecer uma menina cis num primeiro encontro, numa primeira conversa, eles falam sobre faculdade, sobre gostos musicais, sobre signos, etc. Agora, se a gente colocar uma pessoa trans aí nessa equação, seja um homem trans ou uma mulher trans, a pessoa cis que tá aí, ela se sente no direito de colocar aí perguntas sobre genital, perguntas sobre cirurgia, perguntas muito invasivas de uma pessoa que ela tá acabando de conhecer. E isso é um saco. No Tinder é a mesma coisa. Eu sinto que o Tinder perpetua isso. Em primeiro lugar, porque o Tinder nada mais parece do que aquele aplicativo bizarro Mirror, porque parece que todo mundo quer mostrar que tem uma vida super perfeita. O cara tá sempre dentro de um carro, mostrando no teto solar do carro, ou ele tá numa praia, ou ele tá numa piscina com uma mansão, ou segurando um copo de 5 metros de comprimento com alguma bebida destilada muito cara ali dentro. É um jogo de tentar impressionar o outro com o que você tem, ou com o que você gostaria de ter e você tá fingindo que tem. Então hoje já começa por aí. Eu acho que até para as pessoas cisgêneras é um aplicativo um pouco
não sadio, porque tem esse jogo de tentar impressionar as pessoas e mostrar o quanto você é legal, o quanto você tem. Isso não é uma coisa que eu gosto muito. Então lá vai a dona Priscila toda tímida com as selfiezinhas dela mais ou menos, e tem esse impasse de ela ser uma pessoa trans e os caras começam a ver minha foto, começam a dar match, começam a chamar aquelas cantadas maravilhosas que todo mundo adora, e Priscila fica naquele impasse, eu falo ou não falo? Eventualmente pode vir a aparecer alguém que a gente possa achar que vale a pena compartilhar um pouco mais do que o básico, a idade e o signo ascendente. Mas a gente sempre se encontra naquele impasse de será que ele vale a pena? Será que ele é legal o suficiente? Será que ele tem uma mente aberta? E isso é uma sensação que me acompanha desde que eu comecei a minha transição e é muito frustrante. Eu lembro que quando eu era assim, adolescente, bem no ápice da adolescência, eu ficava muito tempo na internet, porque a minha autoestima para ter uma vida social era bem comprometida. Na verdade, eu não tinha nenhuma vida social. E então eu me resumia, toda a minha interação social meio que se resumia ao meu computador e às festas de família. Mais ou menos isso, então. Se bem que eu quase não ia em festas de família nessa época, mas enfim. Eu sempre fiquei muito nesse impasse de conhecer uma pessoa que eu achava que valia a pena, mas ficar com o pé atrás sobre dizer ou não dizer que eu era trans e que as coisas eram diferentes. Mas é claro que esse impasse, esse medo, ele vem de uma coisa mais profunda, ele vem da experiência. Eu já tive muita experiência que não foi legal, de pessoas que mudaram completamente a atitude, o comportamento, a opinião sobre mim depois que ficaram sabendo que eu era uma pessoa transgênera. Isso revela muito da natureza humana. É uma coisa meio triste de se pensar que às vezes um pequeno detalhe sobre a personalidade ou sobre aquela pessoa como um todo pode mudar a sua forma de ver ela. Eu acredito que se é um detalhe que torna aquela pessoa negativa em questão de caráter, você ainda tem uma justificativa para mudar a sua opinião e para querer se afastar. Mas eu acho que se aquilo só diz respeito a uma característica inofensiva que não vai agredir ninguém, é muito triste que muitas pessoas segreguem dessa forma o próprio julgamento. Essas razões que eu não consigo gostar muito do Tinder, apesar de eu ter essa necessidade de atenção por ser uma libriana convicta, eu nunca sinto que eu vou ter alguma espécie de relacionamento, mesmo que um relacionamento mais superficial, eu não vou dar muita importância, não vou dar muito foco para aquela interação social, porque eu sei que a galera que tá ali não vai ter vai ter a tendência de não ter uma linha de raciocínio com uma mente mais aberta, e isso é muito chato. Eu posso contar pra vocês em outro vídeo algumas aventuras minhas de Tinder e outros aplicativos, se vocês acharem interessante. Mas a maioria delas é meio deprimente e o resto é até engraçado, então eu acho que vale a pena. Por hoje é só. Hoje eu fiz um vídeo #Muro das Lamentações pra reclamar aqui um pouquinho com vocês, porque todo youtuber que se preze tem que reclamar de alguma coisa, não é? É isso aí. Se você também gostou desse vídeo, clique em gostei e me conta aqui nos comentários a sua situação embaraçosa sobre aplicativo de pegação, tá bom? Quem é novo e não tá sabendo de nada, não tá entendendo nada, se inscreve aí. Meu nome é Priscila, eu sou super gente boa e tem vídeo toda semana, tá bem? Também podem me encontrar nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Snapchat e na minha página oficial do Facebook. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!